Muito bem, vamos aqui com mais uma entrevista aqui sobre a Conexão Smart Solutions, né? Diego Carvalho conosco mais uma vez. Quanto tempo, hein, Diego? Faz tempo que eu não vejo você, né? Desde ontem às 6 horas da tarde. Estamos nessa jornada aqui de entrevista, trazendo os temas para os nossos ouvintes. E esta manhã a gente tem um tema tanto curioso que ainda é novo para muitos, né, Clemente? Mas eu acho que antes de tudo é bom falar dos nossos patrocinadores, né? Importante isso, né, Diego? Sem eles nada seria possível, né? Então, que a Conexão Smart Solutions tem o patrocínio de BOL, NIPBR, Mestra Comunicação e Digicom, e também o apoio institucional do Ciesp, Sebrae, Senai, Parque Tecnológico de São José dos Campos, Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de São José dos Campos e Realização Nuremberg Messi Brasil e também Jovem Pan, da qual você representa, né, Diego? Exatamente. E esse assunto aqui hoje é interessante, né? Muita gente conhece, muita gente não conhece, mas sabe o que é, muitos não sabem o que é. Alguns já viram, outros ainda não viram e vão saber agora como isso funciona, né, Diego? É isso. Com certeza. A gente vai falar hoje de metaverso industrial, que é um tema que nesses últimos anos ele veio à tona, principalmente depois da mudança da marca do Facebook para Meta, e ainda é um assunto que a gente tem que desmistificar. Acho que o ouvinte hoje que está aqui conosco deve estar se perguntando, mas do que se trata isso? E eu acho que para tratar desse tema, eu trouxe aqui duas pessoas que são autoridades quando se fala de tecnologia, na parte também regulatória, que é o Daniel e o Eduardo de Paiva Gomes, que são da VDV Advogados. E aí o ouvinte deve estar perguntando, o que dois advogados jovens vão falar para nós sobre metaverso industrial? Para então, nós que já somos velhos, no meu caso aqui já é velhinho, né? Então é a realidade, a juventude tomando conta, né? Sejam bem-vindos aí, Eduardo e também o Daniel. Quem é Eduardo e quem é Daniel? Ele é o Daniel, eu sou o Eduardo. Ele é o Daniel? Isso. Então você é Eduardo? Exato. Então tá bom. Vamos lá então. Dani, Edu, bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa manhã. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem e para a gente falar desse tema, acho que primeiro a gente tem que desmistificar para o nosso ouvinte do que se trata essa tecnologia que está por trás e como é que isso vem revolucionando o mundo e como é que quais são os benefícios que estão por trás disso. Então, por favor, se apresentem e vamos começar a botar fogo nessa história. Bom, eu sou o Daniel de Paiva Gomes, advogado com formação na parte de mercado financeiro e tributário, mas desde 2011, mais ou menos, sempre gostando muito de novas tecnologias. Então a gente tem uma parte vertente acadêmica, né, de aula, pesquisa, livro, e a gente falou, poxa, vamos entender melhor essa interoperabilidade entre o direito e a tecnologia, porque às vezes as pessoas têm essa coisa de achar, tá na blockchain, tá no metaverso, e acha que tá fora do mundo. E não. Né? Então a gente vê que algumas coisas mudaram, outras nem tanto. Então essa tem sido a minha veia de atuação aí, e é um prazer estar aqui com você hoje, Diego. Bom, eu compartilho da trajetória profissional acadêmica do Daniel. A gente está estudando, sempre foi tributação e regulação de novas tecnologias em geral, então desde software, smart contracts, IoT, impressão 3D, e aí desde 2015, 2016 a gente foi aí para o mundo cripto, que se relaciona muito com a questão do metaverso, né? E se a gente já puder entrar um pouco na definição, né? O que é o metaverso aí aplicado à indústria, né? Porque a gente sabe que quando o Facebook mudou o nome, veio muito hype, né? Todo mundo queria saber o que era meta, a palavra meta foi muito pesquisada no Google, uma das mais pesquisadas naquele período. Mas metaverso, se a gente pudesse falar hoje, é como se fosse uma plataforma multifacetada, né? A gente ainda não está naquele estágio do metaverso em que você vai ter uma plena operatividade de óculos, e realidade imersiva, realidade 3D, mas estamos no caminho. E por isso que essas aplicações, o metaverso se relaciona muito com blockchain, criptoativos, pode ser que seja algo muito interessante a ser aplicado em outras indústrias, né? Como na indústria logística, por exemplo. Exato. Eu acho que um ponto assim para ajudar o nosso ouvinte a captar de uma forma mais fácil, ainda mais de um tema que as pessoas estão aprendendo, acho que a melhor definição, se vocês podem me ajudar aqui, que seria que o metaverso é a criação de um mundo virtual que as empresas, indústrias e as pessoas possam fazer operações de uma forma que elas tenham alguns benefícios. Eu vou primeiro começar pelos benefícios, porque eu acho que isso que atrai até as pessoas entenderem de fato como é que ela vai aplicar isso no dia a dia, como é que ela vai trazer de fato competitividade e eficácia
para o seu âmbito de atuação. Bacana que o Eduardo e o Daniel também, eles atuam nas áreas da indústria e do comércio. Isso é muito importante, né? Está chegando aí, né? Está chegando. Ou melhor, já chegou, Clemente. Eu acho que agora é uma questão de educar e nós entendemos como... aplicar, né? Aplicar e como de utilizar. Porque quando a gente fala em tecnologia como Web3, quando a gente fala de tecnologia de blockchain, principalmente em metaverso, eu acho que o principal ponto a gente tem que entender é que os benefícios estão atrás do aumento de eficiência, redução de custo, colaboração, treinamento, melhoria de experiência ao cliente, mas principalmente é fazer com que a gente tenha a descentralização da informação. Então, rapidamente, Dani, explica para as pessoas que estão nos ouvindo o que é a tecnologia de Web3, porque a gente ouviu falar da onda de web na década de 90, depois veio o Web 1 em 2000 e agora a gente passou pelo período de Web 2 e agora a gente está em Web 3. Lembrando que o Web 2 é toda a tecnologia de plataforma que é desenvolvida, como o caso da Google e entre outros que são famosos. Então, o que é o Web 3 para as pessoas que estão nos ouvindo? A grande mudança é o empoderamento do usuário. No Web 2, os seus dados, eles, entre aspas, não são seus. Estão com as Big Techs. Facebook, Microsoft, Google. Então, aquela coisa que a gente tem, eu estou usando, mas eu não pago nada. Você está pagando com seus dados, né? O Web 3, a gente muda o centro, o foco. Então, agora, se o usuário é o dono do dado, ele vai ser remunerado por isso. Então, você muda o o centro de gravidade no modo como a monetização dos dados funciona. Então, o Web 3, basicamente, você passa a ser o seu próprio dono em termos de dados e a gente caminha para o que a gente chama de identidade digital soberana, né? Então, você vai ter aí a gente já tem os nossos CPFs, mas os sistemas não se comunicam. Então, a gente, quando foi para Dubai ano passado, numa missão também da Nuremberg, alguns lugares aceitavam comprovante de vacinação, outros não aceitavam. Então, quando a gente começa a migrar para uma padronização global a nível blockchain, isso tudo deveria acabar. E o Web3, ele é formado por blockchain, criptoativos, tokenização, focado em descentralização. O que é o centralizado versus o descentralizado? O centralizado é o modelo que a gente está super acostumado, que é um servidor no qual eu busco minha informação. Todos nós somos clientes e a gente vai sempre replicando naquele servidor. Se o servidor sofrer um ataque, a informação está indisponível. Na descentralização, todos os membros da rede são ao mesmo tempo cliente e servidor. Então, em tese, a gente não deve ter informações indisponíveis. Então, para fins de segurança da informação é melhor, para fins de imutabilidade dos registros é melhor. Então, você começa a ter mais segurança ao longo do tempo e as pessoas começam a poder monetizar os seus dados ao invés de serem contra eles monetizados. E até um exemplo, acho que um exemplo fica bem evidente, né? E hoje, se alguém for lá e desligar a chave de algumas redes sociais, muitas pessoas vivem dos perfis, desenvolvem alguns modelos de negócio que surgiram com essas redes sociais. Se hoje vem falar, não, acabou a rede social, aquela pessoa não vai ter acesso, ela não vai ter direito a nada, tudo que ela produziu ficou ali, ela não vai ter como acessar, né? A Web3 é o contrário, você conseguir trazer isso para você e monetizar independentemente de um ponto central. Isso me remete a uma coisa interessante, acontecendo hoje, inclusive, com os alunos das escolas públicas e particulares, em razão dos ataques e tudo isso pela rede social. Na opinião de vocês, com esse Web3 que chama, né, vai melhorar alguma coisa nesse sentido ou não? Existe como você fiscalizar isso, como você chegar e buscar onde é que está saindo essa informação, essa má informação? Qual a opinião de vocês sobre isso? Aliás, são advogados e, logicamente, convivem com isso, né? Exato. Eu acho que vai melhorar. Vai ficar... Porque a Web3, como ela funciona sempre na base de registros, é como se eu tivesse um grande arquivo em Excel compartilhado com todo mundo. Então, eu consigo voltar no tempo e de transação para trás até achar o endereço responsável por aquele discurso de ódio, que seja, aquilo que deu origem, por exemplo, ou uma pessoa que estava programando uma atividade ilícita numa escola, se ela fez mesmo, aquilo, né? por meio de uma rede descentralizada, você consegue rastrear. Né? Claro que a gente tem outras questões relacionadas, por exemplo, a pessoa usou uma VPN, né? Uma rede para se esconder, então ainda tem algumas falcatruas que podem ser utilizadas, mas vai ficando cada vez mais difícil. Hoje já existem soluções tecnológicas que você consegue descobrir se aquele criptoativo está ou não suspeito com lavagem de dinheiro, com financiamento ao terrorismo, então hoje já existe, né? Então às vezes passa a ideia de que não, metaverso, blockchain, criptoativos é obscuridade, mas na verdade é exatamente o contrário, é a total transparência e você poder rastrear todas as suas transações. Fala pra gente, como é que funciona esse tal do metaverso, como isso na prática funciona ou está funcionando hoje? Olha,
hoje, o que a gente tem são essas plataformas, como o Diego colocou, que estão caminhando para dar uma melhor experiência para o usuário e fazer com que a transação seja mais eficiente, seja menos custosa. Você empodera o usuário, por exemplo, com a sua wallet, né, a sua carteira. Você vai lá, vai transacionar, vai estar lá registrado de uma maneira imutável e você, de certa forma, isso em relação ao cliente, né? Mas em relação, por exemplo, à indústria, né? Vamos supor, eu quero saber onde estão todos os meus produtos, né? Eu consigo implementar isso numa ferramenta blockchain metaversial e saber por onde elas estão caminhando, qual que é o percentual de quebra, para onde foi aquela carga, e aí depois comprovar, por exemplo, até para fins de ICMS, né? Tomar crédito de ICMS. Essa mercadoria é legítima, está aqui na nota fiscal, que conversa com essa blockchain, conversa com tudo isso, né? Você traz mais segurança. E tem até questões mais assim internas, do tipo, eu quero ter um treinamento, né, para minha equipe. Ao invés de você precisar que a pessoa, ela, às vezes, está espalhada numa região demográfica, né, maior, com uma experiência imersiva, é muito melhor do que a pessoa abrir uma janela ali num Zoom, Microsoft Teams, e ter que ficar só olhando, clicando, né? O metaverso, ele vai trazer um pouco mais de acolhimento para essas pessoas, elas vão se sentir parte mais do treinamento, ainda que elas não consigam estar fisicamente presentes. E eu acho que um ponto importante, a gente fala, muitas pessoas ficam achando que isso é intangível. O metaverso, em algumas indústrias, ele já é aplicado há alguns anos. Acho que assim, a gente tem que saber diferenciar a parte do metaverso que virou marketing, que as pessoas estão usando isso, como o Edu colocou aqui no começo, como uma tendência para chamar atenção, para de fato qual que é o benefício. Então assim, a palavra metaverso já vem de alguns anos, né? Foi cunhado aí numa obra científica, eu não me recordo qual que é o ano disso, mas já tem mais, acho que de 30 anos. Então você começa a acompanhar as evoluções na tecnologia, as aplicações como na área de saúde, na área de logística, os benefícios que isso tem trazido, e cada vez mais também essa tecnologia tem sido mais acessível. Então, pensando dentro desse contexto e pensando também na questão da maior transparência, melhor rastreabilidade e também da questão de novos modelos de negócio, eu acho que é importante a gente colocar que todas essas tecnologias, as pessoas que possam acessar não são só empresas de grande porte. Tem espaço para todo mundo, porque quando a gente fala de Web3, blockchain, muitas vezes as pessoas já pensam, mas qual que é o custo disso? Como é que de fato isso entra no dia a dia? Então acho que a gente conseguindo fazer essa conexão e até lembrar todos que estão conosco aqui nos ouvindo, que todos esses temas que a gente está trazendo nas manhãs aqui no Momento Conexão Smart Solution, a gente vai estar apresentando durante o evento no dia 28 de junho. Então se você quer também entender mais sobre do que a gente vai estar trabalhando, por favor, entre no nosso site www.conexãosmartsolution.com.br. Você tem acesso a uma série de materiais didáticos educativos sobre os temas. Você pode acompanhar as nossas entrevistas que estão lá, e no dia 28 a gente vai ter painéis com todos os nossos palestrantes que passaram por aqui, trazendo esses cases. Então, voltando aqui no que eu estava falando... Lembrando que vagas limitadas. Vagas limitadas. Acho que é um assunto interessante, assunto da moda agora. Moda não, real isso aí. Acho que é importante todo mundo já começar a se inteirar, tanto a indústria, como já está bem inteirado com o assunto, mas o comércio, de uma certa forma, serviços, quem presta serviço também, acompanhar, porque realmente isso é uma realidade. Então é importante que esse Conexão Smart Solution vai mostrar isso lá em loco no Parque Tecnológico 28. As vagas são limitadas, reserve a sua já, entra no site, né, o Diego? Entra no site, lembrando que é um evento que envolve empresas, entidades, governo. A gente quer cada vez mais poder disseminar o DNA do Vale do Paraíba, que é inovação, e principalmente poder incendiar aí conversas duras, desencadear uma série de debates críticos e poder fazer com que as pessoas vivam uma experiência única de conhecimento através de todos esses tópicos. E quando a gente fala de Web3, eu aprendi muito com vocês dois, principalmente por aquele projeto que vocês desenvolveram, que é o Crypto House of Commons, que é uma plataforma educativa que traz acesso para as empresas poderem entender qual que é o primeiro movimento de tecnologia. Como é que vocês veem que, de fato, no Brasil, a Web3, o blockchain, ele pode ser melhor utilizado, e como é que as pessoas podem acessar? Acho que, assim, para chegar no metaverso, acho que é legal a gente poder trazer aqui para o ouvinte qual que é a primeira forma de poder, de fato, se conectar com essa tecnologia. Acho que a primeira forma é aceitar pagamento em criptoativos, né? O primeiro passo seria esse, você conseguir receber um pagamento em cartão de crédito, de débito ou em cripto.
Pro comerciante, pro prestador de serviço, pro industrial, dentro da sua contabilidade não vai mudar nada. Basicamente não vai ter nenhuma mudança gritante, né? É algo tranquilo de ser feito, já tem várias soluções white label. A partir do momento que você consegue aceitar pagamentos em criptoativos, aí você pode ter um leque de opções, como o Eduardo colocou, o metaverso, uma plataforma multifacetada, né? Eu quero ter um programa de fidelidade tokenizado. Eu quero ter uma experiência imersiva para o meu usuário. Ao invés de ele entrar num marketplace estático, ele vai entrar numa experiência imersiva. Então tem muitos casos de uso, né, Eduardo, que eu acho que são super relevantes. Eu ainda acho o seguinte, viu, Diego, Eduardo e Daniel, e Giovana também, que a gente está aqui pensando uma coisa, mas da outro lado aqui do hardware, aqui dentro do hardware, gente, bacana isso, a parte técnica, como funciona. Mas como é que eu vou ter acesso a isso? Eu estou no meu notebook, eu vou entrar numa outra vibe aí, vai ter um espaço que vai ter, quer dizer, as pessoas presentes ali. Como funciona isso na realidade, na prática, no dia a dia? Clemente, se vocês me permitem, até complementando essa pergunta do Clemente, quando a gente fala em novas tecnologias, né, a gente sabe que o preço, principalmente no começo, o custo para você ter acesso a isso é um pouco mais alto. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, né? Quando a gente fala em novas tecnologias, no caso desta, como é que é o preço hoje? Ele é acessível? Eu acho que o que vai acontecer no estágio inicial é a gente ter algumas ferramentas iniciais de menor custo. Por exemplo, um óculos, aquele óculos de realidade imersiva, 3D, etc., ainda é muito caro. Então, talvez isso não chegue com tanta rapidez até a popularização dessa tecnologia, e acho que não vai demorar muito, tá? É um pequeno espaço de tempo, mas acho que o começo vai ser como você falou, Clemente, a gente vai ter um bom notebook, vai te dar já essa experiência. Até um dos patrocinadores, se não me engano, você falou do Sebrae, não é? Sebrae, o Sebrae, ele fez a Feira do Empreendedor, que a gente foi lá, a gente conseguiu falar de metaverso também, e na Feira do Empreendedor, a plataforma deles era uma plataforma metaversial. Te trazia essa experiência de você entrar, ver o local, ver os palcos, você se sente mais parte do evento. Presente, né? Você se sente presente, independentemente de estar lá fisicamente. Essa sensação de pertencimento é importante. Olha que legal. Então, realmente, está explicado como é que funciona isso. Porque aí sempre teve dúvida. Eu vi uma coisa de metaverso uma vez no Parque Tecnológico. Por exemplo, São José agora implantou esse óculos inteligente aos seus guardas, aos GCMs, né? Seria isso também, não? Isso tá... De certa forma, essas ferramentas vão começar a se comunicar umas com as outras. Na verdade, eu acho que o interessante aqui que a gente está falando também, que é uma forma que a gente amplia o conhecimento de dados, né? Porque todas essas informações fazem com que a gente seja mais analítico e de fato consiga entender o que está por trás disso. Então eu tenho uma pergunta que também é uma curiosidade para a gente caminhar para o final. Como é que vocês entendem que os governos possam ajudar na adoção dessas tecnologias, principalmente quais são os benefícios? Eu sei que o Dani tem um estudo grande de blockchain para governo, que é algo que chama muita atenção, e eu acho que também é algo interessante, porque a gente está olhando só a primeira camada. E a parte de regulação, a parte de proteção, porque isso é fundamental quando a gente fala em indústria. O governo ele pode ajudar com clareza regulatória, né? Não perdendo o timing para editar leis que tragam clareza e deixem o mercado como um todo confortável. Ou seja, não atrapalhar, né? Exatamente. Entendi. E felizmente, nós temos a Lei 14.478 de 2022, que foi publicada no final do ano passado. Está pendente de uma regulamentação infralegal, mas tudo está caminhando muito bem a nível de Banco Central, a nível de CVM e a nível também da Associação Brasileira de Criptoeconomia. Esse diálogo entre o setor regulado, agora regulado, e o mercado está sendo muito frutífero. E se eu puder só, a gente já está encaminhando para o final, só vou dizer, alguns municípios já estão com iniciativas para implementar blockchain na administração pública. Transparência de dados que a blockchain proporciona e a imutabilidade, né? Aqui no Vale do Paraíba? O município de São Paulo publicou, se não me engano, recente, um ato normativo dizendo nós vamos usar blockchain aqui na administração pública. No Rio de Janeiro já aceitam pagamento de tributos com criptoativos. Interessante. Diego, acho que fechamos por aqui, né, com essa entrevista maravilhosa. Vocês são de São José dos Campos ou não? Não, de São Paulo. São Paulo mesmo. São gêmeos também ou não? Não. Vocês são tão jovens, né? Parecidos. Fazemos tudo juntos. Então, tá bom. Então, só para fechar, convidamos a todos aí a entrar no nosso site www.conexãosmartsolution.com.br e aguardamos vocês dia 28 de junho no Parque Tecnológico. Muito obrigado a todos vocês, que vocês tenham um maravilhoso fim de semana
E nos vemos segunda-feira, Clemente e Giovana. Com certeza. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Daniel. Sucesso vocês. Estaremos juntos nesse evento aí. Com certeza. Smart Solution, que acontece no dia 28 de junho e patrocínio da BOL, NIP-BR, Mestra Comunicação e Digicom. Apoio institucional do Ciesp, Sebrae, Senai, Parque Tecnológico São José dos Campos, Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Jacareí e Prefeitura de São José dos Campos. Realização Nuremberg Messi, Brasil e Jovem Pan. Diegão, um abraço. Obrigado. Bom dia.